mas eu gostaria de falar sobre um tema muito difícil. E o tema é suicídio de policiais. Eu sei que isso é complicado de ser dito e de ser falado e de ser explorado, mas é algo que precisa ser enfrentado pelas instituições. Mas você que trabalha, está no serviço operacional ou administrativo, você é um agente muito importante nesse processo. Por quê? Porque muitas vezes nosso colega que está ali do lado, ali trabalhando na correria do dia a dia, tendo que cumprir missão, tendo que dar o pronto de missões muito rapidamente, então ele acaba sendo absorvido por uma série de situações, problemas familiares, problemas financeiros. Então gostaria que você dedicasse um pouco mais de tempo a ouvir seus colegas, seus companheiros. Do ponto de vista da instituição, eu acredito que precisa ser melhorado o trato que as instituições policiais dão a esse assunto. Eu digo, precisa ser melhorado, porque nós estamos falando então de aperfeiçoar algo que já existe. E dentro dessa estrutura de combate aos males laborais, aos males que advêm da nossa atividade, eu venho tentando falar há muito tempo que muitas são as circunstâncias às quais nós estamos expostos e que prejudicam o desempenho do policial. Se você se recorda, se você não viu ainda, eu fiz um vídeo com um médico especialista em distúrbios do sono. E quando eu estava conversando com esse médico, ele me disse o seguinte: quando o policial deixa de dormir, ele então sistematicamente deixa de dormir, perde horas de sono, ele então começa a entrar num quadro, e a expressão que o Dr. Nonato Rodrigues usou foi ele passa a ser um doente. Então nós temos que dar mais atenção a isso. Eu venho explicando aqui no nosso canal que a atividade policial ela precisa ser ainda mais profissionalizada. Ela é profissionalizada do ponto de vista das táticas, das atuações, do emprego do efetivo policial, seja policial civil ou militar ou rodoviário, enfim. Desse ponto de vista do emprego, nós estamos bem, obrigado, e estamos melhorando a cada dia. Mas do ponto de vista de saúde do policial, saúde mental, saúde física, emocional, a instituição policial brasileira, e eu não estou aqui falando nenhuma leviandade, precisa melhorar muito. Por que melhorar? Porque existem, como eu acabei de falar, já existem muitas coisas boas que têm sido feitas pelas instituições que têm programas para lidar com o policial quando ele está no final da carreira, e ele precisa desacelerar, ele precisa entender que vai sair, vai para uma nova fase da vida dele. E para os que estão chegando, eles precisam entender que não podem acelerar muito. Então esse tipo de mecanismo a instituição tem, mas precisa melhorar. Por exemplo, as escalas das instituições policiais são massacrantes. E eu não estou aqui de nenhuma forma deturpando, denegrindo, não. Eu trouxe para o nosso canal um médico especialista em distúrbios do sono. Então, essa conclusão de que o policial quando perde sono é um doente não é minha, é de um especialista em distúrbios do sono, de um médico neurologista especialista em distúrbios do sono. Então, quando é que a instituição policial vai entender que precisa trazer outros saberes, outros conhecimentos para tratar do policial? Não basta só o que nós já estamos fazendo, precisamos de mais. Então, essa conversa que é difícil, ela precisa ser, é uma ferida que nós precisamos tocar nela. Policiais estão tomando essa atitude de uma maneira que tem aumentado muito nos últimos dias. As instituições não revelam, claro, as instituições não divulgam, claro, mas com toda essa modernidade que nós vivemos, o WhatsApp, Facebook, etc., no WhatsApp direto a gente
recebe uma notícia, ó, um policial cometeu um ato extremo, um policial não encontrou outra saída. Então eu quero dizer para você, meu amigo policial feminina, existem outras saídas. Você precisa entender isso e só você pode dar um basta em qualquer situação que você esteja vivendo. Situação de tristeza, situação de angústia, situação de dificuldade. Essa situação você precisa colocar em primeiro lugar Deus. Eu gosto muito da filosofia do Alcoólicos Anônimos, porque o Alcoólicos Anônimos, quando você chega lá, eles não têm resistência com a palavra Deus, mas eles preferem a expressão poder superior. Então, meu irmão, minha irmã, deixa o seu poder superior, se você chama ele de Deus, de Jesus Cristo, de Senhor da sua vida, na sua fé, deixa esse poder superior, deixe Deus mudar o rumo da sua história. É preciso tomar atitudes? Então procure a instituição. Outra coisa, meus amigos, nós precisamos parar com essa rotulação que nós fazemos dos policiais que pedem ajuda, daqueles que você está na viatura ou você está na administração, o cara chega, desaba a vida dele ali para você, confessa para você um monte de coisa, abre o coração para você, você vira a esquina e vai contar para outro policial. Rapaz, se o cara confiou em você, seja fiel a essa confiança, guarde aquele segredo com você e dê algum tipo de conselho para o colega. E você que está na posição de administrador, de chefe, de comandante, tenha mais compreensão. E eu dou graças a Deus que nós temos muitos, milhares de chefes, de comandantes extremamente humanos, compreensíveis. É isso que nós precisamos. Um policial doente, ele não precisa de apontar dedo, ele não precisa de acusação, ele não precisa de ninguém dizendo para ele que ele cometeu esse ou aquele erro, ele já sabe. Você não pode... tem um versículo na Bíblia que diz o seguinte, que Deus ele não apaga o pavio que fumega. O que quer dizer isso? O pavio, quando você acende um pavio, quando você acende um pedaço de fogo, num papel ou em alguma coisa, quando ele está se acabando e você vai ali e destrói aquele papel, o fogo não vai pegar de novo. E Deus ele diz isso com relação às nossas vidas. Se tem só uma chaminha na nossa vida, Deus não vai chegar e apagar o fogo. Ao contrário, Deus vai chegar e jogar gasolina, vai tentar aumentar o fogo, vai tentar aumentar a nossa perspectiva. Então é sobre isso que eu estou falando. Valorize o seu companheiro, o colega que está aí do lado de você, nessa viatura, nessa administração, nesse policiamento. Por quê? Porque ele é importante para muita gente. Talvez você nem goste do cara, mas ele é importante para a família dele, ele é importante para os filhos dele, ele é importante para a esposa dele, ele é importante para uma série de pessoas que você talvez nem conheça. Então, eu precisava falar sobre isso, eu quero chamar a sua atenção sobre isso. Nós não podemos perder mais policiais para o suicídio. Nós temos que colocar muito mais oportunidades, colocar para os nossos colegas que existem saídas. Eu creio num Deus poderoso que muda a realidade, mas eu não posso colocar a minha fé e empurrar a goela abaixo do meu irmão, mas eu posso sim ouvir ele, saber o que ele está precisando, entender o que ele está precisando. Então é disso que eu gostaria que você entendesse, sabe? Vamos parar de fazer piadinha com a vida dos outros, sabe? Quantas vezes na polícia, eu vou falar o exemplo da Polícia Militar, que é a instituição a qual eu pertenço, quantas vezes as pessoas são rotuladas. Sabe quantas vezes as pessoas, olha lá aquele monstro, olha lá aquele isso, olha lá aquele aquilo. Pelo amor de Deus, quando é que nós vamos ser profissionais? Para sermos profissionais precisa começar em cada um. Se você não concorda com a opinião do colega, respeite. Respeite. Alguém tem alguma coisa a ver com a sua vida? Não. Então, se ninguém tem nada a ver com a sua vida, por que você começa a julgar a vida dos outros? Não julgue a vida dos outros. Sabe, nós não precisamos de julgamentos. O que nós precisamos como policiais é de qualidade de vida. Qualidade de vida
para o nosso trabalho, qualidade de vida para desempenho da nossa atividade. As escalas são um fator que estão diretamente ligados a isso. A forma como você é tratado na instituição está diretamente ligado a isso. O quanto você trabalha na instituição está diretamente ligado a isso. Eu ainda vou fazer alguns outros vídeos sobre isso. É um tema difícil. Falar sobre esse tema, esse ato extremo, que eu não posso julgar, é muito difícil. Para mim é difícil estar falando sobre isso. Eu conversei com outros policiais, perguntando a opinião deles sobre isso. Eu quero me movimentar mais sobre isso. Mas eu quero te dizer, pare com o julgamento. Pare de julgar o seu irmão, pare de julgar o seu companheiro, pare de julgar a pessoa que está ao seu lado. Quem é você para julgar outra pessoa? Eu quero te dizer, faça mais atividades físicas, procure desenvolver atividades fora da instituição policial que faça com que você ocupe um pouco mais do seu tempo com algo agradável. Se você gosta de fotografia, no horário de folga, vai fotografar. Se você gosta de escalar, no horário de folga, vai escalar. Eu conheço policiais que no horário de folga são maratonistas, são esportistas de alto nível. E o absurdo é que as instituições não reconhecem isso, só querem o policial para atividade de fim. Quando é que a nossa instituição policial vai entender que se eu tenho um policial que ele é um excelente maratonista, ele vai fazer o Ironman, e esse cara, ele poderia estar representando aquela organização policial. Então, se aquele policial é um ótimo atleta, ele desempenha bem o seu serviço, trabalhando na atividade fim, mas no horário de folga ainda consegue ser um ótimo atleta, por que a instituição policial não abraça esse cara e diz, vem cá, você agora vai enaltecer a atividade policial, só que de outra forma, nós vamos colocar você para representar a instituição policial. Isso é só uma ideia. Isso é só uma ideia. Ninguém está falando aqui para tirar o cara e nunca mais ele vai trabalhar como policial. Não é isso. O que acontece é que a instituição policial brasileira ainda não entendeu que a atividade policial não é só atividade fim. Não é só isso. Eu venho tentando falar isso aqui. A atividade fim, policial militar não é só aquele que está na ponta, policial civil não é só aquele que está lá no balcão da delegacia ou fazendo levantamento, policial federal não é só aquele que está no campo, policial é o indivíduo que faz parte da organização e que representa essa organização. Se uma organização não quer que o policial denigre a imagem da organização na sua vida particular, por que a organização não iria querer que o policial enaltecesse, representasse a instituição policial no momento lá na vida civil? Ah, o cara, eu vou dar um exemplo aqui, um policial que eu conheço do estado de Goiás, o cara é excepcional como atleta, ele é um atleta de alto nível, Soldado Ribeiro, trabalha à disposição da Polícia Militar do estado de Goiás. O cara é um atleta, é um maratonista, vai fazer Ironman fora do Brasil. Cadê a instituição policial recebendo esse cara e falando, filho, você vai nos representar, você não vai sozinho, você vai nos representar. Para isso é preciso mais do que vontade política, para isso é preciso mais do que vontade de fazer, é preciso enfrentar alguns conhecimentos que a instituição não quer largar, conhecimentos de que policial é só aquele que está na ponta, e não é. Na Polícia Militar do Distrito Federal, não me recordo agora o nome do policial, mas eu vou colocar a legenda com o nome dele aqui. O cara ganhou campeonato de tiro. Tem outros aí em Santa Catarina, se eu não estou enganado, faixa preta, ganhou campeonato já. Então, quer dizer, nós temos vários esportistas. Aí agora eu me volto aos comandantes das unidades policiais e aos delegados gerais. Como é que o policial vai se sentir? Fora da instituição, ele é reconhecido por ser um atleta de excelência, um atleta de alto rendimento, mas dentro da instituição ele é apenas mais um. E não estou falando aqui para mudar a instituição ou para ir contra a instituição, pelo amor de Deus, entendam.
eu acho que eu venho demonstrando no meu blog, no meu canal, no YouTube, que eu, mais do que ninguém, quero uma instituição policial no Brasil de qualidade. Mas a instituição policial de qualidade que eu quero precisa entender que a atividade policial é muito mais do que está na ponta. Eu trouxe outro dia, vou citar novamente o estado a qual eu pertenço, o soldado Pereira, é proerdiano, está na sala de aula, dando aula para crianças, falando com relação às drogas. E igual ao Pereira, tem milhares de outros policiais nesse Brasil desempenhando um ótimo papel como policial, sendo um homem honesto, sendo um homem honrado, não está dentro de uma viatura, mas está numa escola, ensinando as crianças, não mexa com as drogas, assuma o compromisso de não mexer com as drogas. Então não me venham dizer que de repente o que eu estou pensando é um perigo para a instituição policial. Pelo amor de Deus, eu melhor do que ninguém, eu mais do que ninguém, tenho já demonstrado, acredito que já tenho demonstrado, que quero uma atividade policial de excelência para o meu país. Mas a atividade policial precisa entender que os policiais precisam ser valorizados em outro tipo de atividade. E aquela atividade que eles desenvolvem vão enaltecer a atividade policial. Você imagina, nós temos um policial que ganhou a São Silvestre. Qual é o nome que vai aparecer? É o nome só do policial? Com certeza não. Fulano de tal, policial militar do estado de tal estado, ganhou a Maratona São Silvestre. Olha aí, olha aí. Nós temos o Corpo de Bombeiro do Distrito Federal, que faz sempre a Corrida do Fogo. Então, quer dizer, a instituição está promovendo o quê? Uma qualidade de vida no momento, ou ao passo, que proporciona aos policiais terem outras atividades, mas que enalteçam a atividade policial, que agrega valor à atividade policial. Nós estamos vendo aí delegados, policiais militares já no final da carreira e nos postos de chefia, fazendo cada vez mais cursos pelo Senasp e sendo orientados a um planejamento estratégico de excelência. Isso não é planejamento estratégico? Planejar a instituição para o futuro e para o hoje, para que aquela instituição seja vista pela sociedade com outros olhos. Tem policiais que desenvolvem N trabalhos. Eu já trouxe aqui no meu espaço, no amigopolicial.com, policial do estado de Goiás que é escritor. Então eu tenho certeza que existem policiais no Brasil inteiro que desempenham outro tipo de atividade, que enaltece a atividade policial, mas que infelizmente ainda são tratados como se estivessem aquém da atividade, como se não fosse importante. Olha que absurdo. Então, eu gostaria que você pensasse que a nossa suada, mas os policiais que estão trabalhando, enaltecendo a atividade, sendo honestos, precisam sim ser valorizados. Todo esse contexto tem a ver com o tema de hoje. Ora, você imagina um policial que não é dado para aquele policial o devido valor da atividade que ele desempenha. Tem policiais que têm organizações aí que tratam de pessoas drogadas, que tratam de pessoas com problemas com álcool, com tabaco. Então, aí aquele policial não presta, aquele policial não tem valor. Por quê? Porque ele não está na ponta? Porque ele, de repente, é taxado como aquele que está, na verdade, buscando algo fora? Não. É isso que precisa ser mudado. Então deixo aqui o meu recado, meu amigo, minha amiga. Você tem a capacidade de vencer os problemas que você está enfrentando, sabe? Busque fazer mais atividades físicas, busque cuidar da sua saúde, busque estar com a sua família, busque fazer coisas que te tragam prazer, que possam ser úteis para você quando você sair da atividade. Nós perdemos tantos policiais, mas nós precisamos aprender a não perder mais policiais para o ato extremo. Vamos conseguir isso, mas precisamos que cada um de nós entenda o problema do outro. Se você não quer falar nada, apenas escute o colega. Se você não tem uma saída para aquele problema, e se aquela pessoa que te confidenciou autorizar, fale com alguém. Se você é evangélico, fale com o seu pastor. Pastor,
estou passando dificuldade, preciso de ajuda. Ore pelos seus colegas de trabalho. Quantas vezes você orou? Quantas vezes você pediu a Deus pelos seus colegas? A Bíblia fala em Jó 42 que Deus mudou a sorte de Jó quando Jó orava pelos amigos dele. A gente pede tanto pra gente: Deus, eu quero, me dá. E Deus, muitas vezes, coloca você ao lado de um policial, ao lado de uma policial, para ouvir aquela mulher, aquele homem, para dar um conselho, para orar na sua casa, para interceder por ele na sua casa, e você não faz isso. Então faça isso. Vamos parar de ser egoístas. Compra um caderno, começa a anotar o nome dos seus colegas e começa a pedir a Deus para abençoar aqueles colegas. Fala: Deus, abençoa fulano, abençoa ciclano. Porque quando Deus ouvir a sua oração, a sua súplica, o seu pedido por alguém, Deus vai te abençoar. Foi o que ele fez com Jó, a Bíblia fala isso, eu creio. Se você não crê, meu irmão, peça ao seu poder superior, na sua fé. Você tem uma intimidade com Deus e ninguém pode roubar isso. Você tem uma intimidade com o teu poder superior e ninguém pode roubar isso. Então, a maior mentira que existe é a mentira de que nós fomos abandonados, que nós fomos rejeitados, que Deus não se interessa por nós. Deus se interessa. Creia que Deus se interessa pela sua vida. Eu gostaria que você se deixasse ser usado por Deus. Gostaria que você passasse a entender o problema dos outros, o problema das pessoas que estão à sua volta, e então Deus com certeza vai abençoar o seu colega e vai te abençoar. Porque Deus nunca faz uma coisa sozinho. Ele sempre cria situações para abençoar você, para abençoar outras pessoas. Fica aqui o meu abraço, sabe? Prefira estar com a sua família. Eu tenho dito aqui no canal: prefira estar com a sua família. Abrace o seu filho, converse com sua esposa, sabe? Cumprimente as pessoas que você ama, esteja com essas pessoas. Porque muitas vezes a gente perde mais tempo fazendo coisas que não estão ligadas à nossa família do que fazendo coisas em que os nossos familiares, os nossos amigos, os nossos filhos estejam inseridos. Então vamos aprender mais esse valor de família, porque a família é uma teia de proteção. Ela pode nos proteger na sua família, como for a formatação da sua família, seja qual for a formatação da sua família. Prefira estar com as pessoas que te amam. Prefira estar com as pessoas que te valorizam. E a nível de instituição, vamos acordar a instituição policial. Vamos acordar para um nível de excelência da instituição policial no Brasil. Para alcançarmos esse nível de excelência, nós temos que abandonar conhecimentos, alguns preconceitos de que daquela forma não vai dar. Vai dar. Eu tenho certeza que os administradores da polícia brasileira têm e terão a sagacidade, a tenacidade, a percepção de que nós precisamos mudar. A instituição policial precisa valorizar a cada dia mais o policial. Não é só com essa ou com aquela medida, é um conjunto de medidas que fazem com que o ser humano se sinta valorizado. Não é só salário. Salário é importante, senhores governadores, demais. Mas não é só salário, existem as escalas, existem as qualidades de trabalho, a qualidade para o desempenho do trabalho, me desculpe. Tudo isso faz um contexto que leva o policial a desempenhar a sua atividade de um melhor modo. Então, valorize, mais uma vez eu repito, não canso de me falar, valorize sua família, valorize sua instituição policial, defenda a sua instituição. Agora, que a sua instituição também aprenda a valorizar o policial nas mais diversas formas e lugares de atuação que esse policial atua. Então, pessoal, fica aí minha mensagem. Hoje eu vim dar uma corridinha e é muito bom fazer atividade física. Então, gostaria que você começasse a pensar nessas coisas, sabe? Divulgue esse vídeo, passe para outras pessoas, entendeu? Se você é um atleta dentro da sua instituição, se você é um karateca, se você é ótimo no tiro, sabe? Faça um comunicado da sua instituição dizendo: olha, eu fulano de tal, sou desportista de tal modalidade, gostaria que a instituição me permitisse representá-la. Para isso necessito de tais e tais condições para desempenhar
essa representação da sua atividade policial, da sua instituição no mundo civil. Imagine, será que nós não temos policiais que podem ganhar São Silvestre? Será que nós não temos policiais que podem estar lá no octógono? Será que nós não temos policiais muito bem preparados para representar a atividade policial, só que em outro ponto de atuação, em outras linhas de frente? Com certeza nós temos. Então pense nisso. Pessoal, até mais. Deus abençoe. Obrigado. Fique com Deus. Interceda pelas pessoas que estão ao seu lado. Valeu. Até mais. Fui. Tchau.